Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião mensal da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB Guarujá. Gostaria de dar boas-vindas aos novos membros que foram nomeados recentemente. São eles: a Ágata Rosa, a Brenda Pinto, a Karina Lucena, a Cláudia Schmidt, a Inês Barbosa, a Ingrid Rodrigues, a Isabela Ribeiro, a Nilmara Passos, a Priscila Bessa, a Priscila Japiaçu, a Priscila de Toffol, a Roberta Severo, o Rodrigo Laroca e o Rodrigo Carvalho. Agradecer também a presença dos ouvintes que vêm através da Liga Nacional da Propriedade Intelectual, que é o nosso Instagram ativo, e também recomendar que todos vocês, se ainda não fizeram, que sigam o canal no YouTube também da Liga Nacional da Propriedade Intelectual. É lá que estão ficando os vídeos dessas reuniões e também das lives que a gente consegue executar através da nossa comissão. A gente tem lá um desafio na comissão, que os grupos se dividem em trios e criam lives com conteúdos ligados à propriedade intelectual ou a matérias correlacionadas. Já estamos no ar, acho que no YouTube, com 2 lives dos trios. Vai ao ar agora também, esse mês, mais um trio. Não percam, está bem interessante esse desafio para a comissão, que já tem mais de 40 membros. Começamos há 1 ano atrás com 9 pessoas que, comigo, aceitaram essa incumbência de abrir uma comissão nova no Guarujá, eles não tinham, e agora a gente está fazendo esse trabalho belíssimo. Já entregamos um curso no primeiro semestre, que foi altamente concorrido, em menos de 15 dias acabaram 100 inscrições. Por conta desse sucesso, nós estamos já elaborando a 2ª edição do curso. Ele vai acontecer e vai ser agora no 2º semestre, entre outubro e novembro, provavelmente. Estamos correndo atrás das autorizações, das etapas que a ESA exige, né? Que é pedagógica, financeira, enfim. Mas tudo leva a crer que vai acontecer sim. Gostaria de apresentar o nosso convidado de hoje, que gentilmente aceitou vir aqui dividir o seu conhecimento, sua experiência. É o meu colega de escritório, o Rafael Lemos Maia. Ele é advogado, ele atua no contencioso nas áreas de direito civil, direito do consumidor e direito empresarial do escritório Davi do Nascimento Advogados Associados. Ele é graduado pela Universidade do Mackenzie. Ele é pós-graduado em Direito Processual Civil pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais, Centro de Extensão Universitária. E é pós-graduado também em Direito da Propriedade Imaterial pela Escola Superior da Advocacia. E ele tem um artigo publicado com o tema O Direito e a Copa do Mundo de Futebol. Aliás, eu tenho aqui vários colegas que já são membros da nossa comissão, que é da UFRJ, do Rio de Janeiro, que são colegas que são do direito desportivo. Talvez aí elas vão gostar do seu artigo, viu, Rafael? Muito bem, o tema de hoje é principais desafios judiciais envolvendo o trade dress. O tema hoje vai abordar o que é o trade dress e quais as dificuldades judiciais que enfrentamos em razão da falta de definição legal. Muito bem, meu amigo, a palavra está com você. Bem, muito obrigado, Soraya. Bom dia a todos. Eu agradeço primeiro pela participação de todos vocês. Eu espero que essa apresentação aqui seja bastante descontraída, que possa agregar para vocês de alguma maneira. A ideia aqui é discutir sobre um tema que eu particularmente gosto bastante. É um tema de escolha pessoal mesmo, surgiu... eu escolhi por conta de algumas dificuldades que eu passei, né, que eu tenho passado em alguns processos judiciais, que o escritório tem passado em alguns processos judiciais, em algumas situações que nós acompanhamos no dia a dia. É um tema que tem trazido bastante discussão no dia a dia, ainda tem se mostrado muito em alta, está cada vez mais crescente e está evoluindo pouco a pouco. A ideia não é esmiuçar, não é aprofundar demais, eu não quero esgotar, não tenho nem a pretensão de esgotar sobre esse tema, é mais falar um pouquinho, trazer um pouco, despertar a curiosidade, trazer uma reflexão sobre um tema e talvez despertar em vocês também um pouco dessa
dessa paixão, desse gosto sobre a matéria, sobre o assunto e quem sabe trazer, enfrentá-los e discuti-los e participar com vocês em algum processo, em alguma outra situação, né, mais para frente. Já trazendo aqui, então, alguns spoilers do que a gente vai tratar, nessa apresentação de hoje. Esse tema é bastante complexo porque não tem uma definição legal, é um tema bastante amplo que permite bastante dilação, permite bastante conceituação sobre a matéria. É um tema que permite, inclusive, uma liberdade de análise subjetiva, e justamente por conta dessa análise subjetiva, muitos profissionais se sentem naquela liberdade de opinar, de atuar, de palpitar e de decidir sobre a matéria, e isso pode trazer uma influência muito grande, um resultado, implicar num resultado processual prejudicial ou favorável, dependendo da posição que você se encontra, para o teu cliente, enfim. Então, eu acho que, sem mais spoilers, sem mais delongas, eu acho que vale a pena a gente já começar, então, na apresentação em si. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando fala... Para começar a falar de trade dress, a gente tem que entender falar um pouquinho sobre propriedade intelectual, entender o que é a propriedade intelectual como um todo. É claro que eu não quero aqui entrar em detalhes sobre todas as características, sobre todos os institutos de propriedade intelectual, mas é importante ter um panorama, é importante ter uma conceituação geral sobre propriedade intelectual. De acordo com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a definição que a Organização Mundial de Propriedade Intelectual dá é que propriedade intelectual é a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas e intérpretes e as execuções dos artistas executantes, os fonogramas e as emissões de radiodifusão, as invenções em todos os domínios de atividade humana, descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, as marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como as firmas comerciais e denominações comerciais, a proteção contra a concorrência desleal e todos os direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industriais, científico, literário e artístico. Ou seja, de um modo geral, toda e qualquer criação do intelecto humano é considerada propriedade intelectual. Tá? Qualquer criação é uma propriedade intelectual. E a propriedade intelectual é o gênero, sendo a espécie a propriedade industrial, a proteção aos direitos autorais e a proteção sui generis. E dentro da proteção sui generis, nós temos proteção aos programas de computador, proteção de cultivares, topografia de circuitos integrados e todos outros, e vários outros. E cada um com a sua legislação, específica. Aqui nessa apresentação, eu vou me ater a falar de propriedade industrial. Quando a gente fala em propriedade industrial, a gente está pensando num guarda-chuva bastante amplo. A gente tem conceitos bem definidos a gente busca proteção relacionados a marcas, a gente está falando de proteção relacionadas a patentes, a gente fala de proteção a desenhos industriais, indicações geográficas e a trade dress propriamente dito, tá? O que a gente vai falar no tema de hoje. Cada um desses institutos tem a sua forma de proteção prevista, seja pela doutrina, seja pela legislação. Quando a gente pensa, por exemplo, na proteção marcária, a definição legal de marca, ela vem explicitada no artigo 122
da LPI, ela está definida no artigo 122 da LPI, que diz: são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Ou seja, nós sabemos que marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversas no mercado. Alguns exemplos, nós sabemos identificar exatamente, nós temos como conceituar, como determinar especificamente o que é uma marca nominativa, como, por exemplo, Disney. A gente tem como especificar, como definir uma marca figurativa, como, por exemplo, esse desenho que eu apresentei agora para vocês. Nós sabemos também identificar uma marca mista, formada por parte nominativa e parte estilizada, como, por exemplo, Disney Junior, que eu apresentei agora aqui para vocês. E também nós sabemos identificar, nós sabemos como determinar o que é uma marca tridimensional, como, por exemplo, esta que eu acabei de mostrar para vocês. Patente também vem definida na Lei de Propriedade Industrial. O artigo 8º diz que é patenteável a invenção que atenda aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. E a lei também define, ela vai explicar o que é novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. No artigo 9º, eu tenho que é patenteável como modelo de utilidade, ou modelo de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no uso no seu uso ou em sua fabricação. Ou seja, eu sei exatamente como classificar, como determinar, como analisar, como conceituar uma patente de invenção, de modelo de utilidade. E aqui eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, de patentes já concedidas ao redor do mundo, um motor elétrico, uma lâmpada. Desenho industrial também também encontra definição na LPI. O artigo 95 dispõe que o desenho industrial é forma ornamental plástica, né? A forma plástica ornamental de um objeto ou um conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Eu trouxe aqui como exemplo um fone de ouvido, ou até mesmo a forma ornamental de um automóvel. Isso é muito utilizado por montadoras de automóveis ainda nos dias de hoje. Né? Uma forma bastante prática de se proteger a estilização, né? a forma de cada lançamento novo que é feito. Além da própria proteção do automóvel, eu tenho como proteger partes desse automóvel, farol, e aí a gente entra numa outra discussão, enfim, mas eu posso proteger o design de um retrovisor, o design de uma roda, enfim, mas eu tenho uma conceituação muito clara, eu tenho uma conceituação muito bem definida pela própria legislação. Indicação geográfica também tem uma definição muito clara pela LPI. O artigo 176 diz que constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem. E a indicação de procedência está definida no artigo 177, a denominação de origem está definida no artigo 178 da LPI. Trouxe alguns exemplos, champanhe, vinho do Porto, presunto de Parma, enfim. Eu tenho também, novamente, formas para determinar, eu tenho condições de entender e interpretar e definir o que é uma indicação geográfica e buscar sua proteção, buscar o teu registro, enfim, eu tenho disposições legais para isso, definições legais para esses institutos. E aí nós entramos na conceituação de trade dress. Como eu falei, o trade dress, ele tem a proteção em propriedade industrial também. Porém, aí entra o nosso primeiro desafio, a nossa primeira problemática com relação a esse tema, que é, qual é a definição legal de trade dress? Nós não existe uma definição legal para trade dress.
A trade dress é uma construção doutrinária, é simplesmente algo que foi construído e criado pela doutrina e que hoje é reconhecido pela jurisprudência, mas não existe uma definição legal, eu não tenho um procedimento específico, eu não tenho uma forma de registro, pelo menos aqui no Brasil, não há uma regra clara e específica de como proteger, o que fazer para buscar uma proteção legal para o trade dress. O trade dress, ele surgiu da doutrina, da jurisprudência norte-americana. Aqui é mais uma curiosidade mesmo, né? Ele foi citado originalmente, neste caso, num processo envolvendo as empresas, são duas lanchonetes, 2 restaurantes, o Taco Cabana e o restaurante Two Pesos. São 2 restaurantes dos Estados Unidos. O Taco Cabana criou uma lanchonete temática com toda a estilização mexicana, com decorações mexicanas, com forma de atendimento específica, e abriu filiais em alguns estados dos Estados Unidos, e alguns anos depois, a empresa Two Pesos começou a abrir também lanchonetes parecidas, adotando as mesmas características, o mesmo formato, as mesmas cores, combinação de cores, texturas, gráficos, as mesmas técnicas particulares de vendas, enfim, e isso foi considerado pelos Estados Unidos, nesse processo envolvendo essas 2 empresas, como uma característica distintiva e merecedora de proteção. Tá? Lá existe uma forma diferenciada para a proteção também de trade dress, que não vem ao caso para a gente citar agora, mas, enfim, a questão é que foi reconhecida essa forma de proteção da distintividade desse todo aspecto, desse todo cenário, desse layout, dessas características do restaurante, e a empresa Two Pesos foi condenada, então, a modificar a fachada, modificar a forma de apresentação no mercado. Tá? Foi garantido, então, foi garantida a proteção ao trade dress. E essa proteção, ela acabou sendo adotada, acabou sendo incorporada pela legislação, pela doutrina brasileira. Tá? Alguns doutrinadores começaram a explorar essa temática, começaram a abordar essa questão, incorporando a matéria de propriedade industrial, a conceituação de propriedade industrial, tentando definir regras mais específicas para a sua proteção. Aqui a gente cita alguns exemplos, um professor bastante conceituado, um advogado ainda bastante atuante na área, o professor Tinoco, ele define o trade dress como a imagem total do negócio. Né? Ele diz, num sentido bem geral, é o look and feel. Look and feel a gente vai escutar bastante ainda, é uma expressão bastante usada, é aquela sensação, né? Aquela lembrança que você tem do negócio, é o sentir do negócio, como ele fala. Quando você lembra, quando você escutou uma música, quando você sentiu um cheiro, quando você viu alguma coisa, você se lembrou de algum produto, de algum serviço no mercado, este é o trade dress na concepção do professor Tinoco. É o meio pelo qual o produto é apresentado ao mercado, é o identificador da origem. E isso é muito importante a gente já ter em mente. Identificador da origem. Então, o termo trade dress significa a imagem total. E ele fala, não limitado ao desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, a decoração, cores, desenho do produto, características do produto, enfim, tudo. É um sentido de forma geral. Um outro conceito vem de um outro advogado bastante atuante, bastante conhecido na área, Gustavo Piva. Ele define como o conjunto dos elementos que compõem a identidade visual de determinado produto ou serviço
distinguindo e individualizando de seus congêneres no mercado. De novo, olha aqui a distinção e a individualização de seus congêneres, de seus outros produtos no mercado. Tá? Isso é muito importante para o que a gente vai tratar mais para frente. Significa que não é todo e qualquer tipo de configuração visual que vai ser merecedor dessa proteção. Tá? Ele precisa ter essa distintividade, essa individualização. A Maite Moro também, ela define como, ela fala que nada mais é do que uma nomenclatura criada pelos norte-americanos para abarcar em um só termo os inúmeros elementos que identificam a empresa como um todo, sejam as características do local onde ela desenvolve suas atividades, projeto, decoração, aparência interna, externa, o cheiro, a música, a cor predominante, enfim, todo o aspecto, né, toda a configuração, o look and feel, novamente, como o professor Tinoco citava. Então, a gente vê que o trade dress, para ele ter a proteção, ele precisa ter um conjunto visual único, individualizador e distintivo. Isso é importantíssimo. Sem essa configuração, sem esse conjunto visual único, individualizador e distintivo, não há a proteção, não há que se falar em proteção por trade dress. Tá? E por ter essa função de distintividade, o trade dress ele é equiparado à função, ele recebe as funções das marcas. Então, a gente vai ver que muitas das metodologias que são empregadas para avaliação para a avaliação de conflitos de marca, envolvendo conflito de marca, também são utilizadas para avaliação de violação de trade dress, tá? Justamente por conta dessa distintividade inerente e essencial ao conjunto visual do trade dress. Tá? Então, é uma função essencial jurídica e indispensável para que o trade dress possa ser merecedor da proteção. O Gustavo Piva diz que a distintividade é um elemento fundamental em qualquer disputa do gênero. Sem ela, o trade dress não possui capacidade de diferenciar produto ou serviço do empresário dos diversos produtos ou serviços análogos existentes. E aí nós entramos, então, nos principais desafios judiciais. E aqui eu trouxe, são vários, tá? A gente se depara cada dia, justamente por conta dessa indefinição, dessa amplitude do tema, a gente encontra vários desafios envolvendo a matéria, e eu trouxe aqui alguns apenas para a gente discutir, para a gente refletir. O primeiro deles é justamente a falta da definição legal. O segundo é a ausência de um parâmetro e de uma metodologia específica para fazer a análise da infração, né, de quando efetivamente ocorre a infração de trade dress, quando que existe aquela proteção e quando que ocorre a infração. Um terceiro ponto, né, um terceiro desafio que é bastante comum para a gente tem enfrentado, é justamente o baixo número de varas e turmas especializadas na matéria e até mesmo a baixa especialização dos profissionais, seja em relação aos advogados, peritos e até mesmo aos próprios magistrados, como a gente vai ver mais para frente. Então, isso acaba trazendo um grande desafio nos processos. E um outro ponto, um outro desafio bastante complicado nesse tipo de assunto está relacionado justamente à subjetividade na avaliação. Vamos falar um pouquinho de cada um desses pontos. O primeiro ponto que eu falei, a ausência de definição legal. Como eu disse, como não há uma regra específica, né, uma definição legal falando o que é o trade dress,
quais são as formas de proteção do trade dress, quando que eu tenho a proteção, quando que ocorre a violação, em que situações a violação deve ser coibida. Eu acho que tem alguém com áudio aberto. Enfim, como eu não tenho essa definição legal, a minha primeira barreira, a minha primeira dificuldade é mostrar para o juiz que aquele meu trade dress é merecedor de proteção. Então, eu preciso realmente já superar essa barreira para falar, juiz, apesar de não ter registro, apesar de não ter nenhum tipo de propriedade, de titularidade, de algo concedido por algum órgão público, eu tenho proteção, eu mereço proteção. E essa proteção, via de regra, se dá pelas regras que vedam a prática de concorrência desleal. E aí entra mais um desafio, que é essa regra de concorrência desleal, prevista no artigo 195, inciso 3º da LPI, também é muito ampla, né? O artigo diz: comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento para desviar em proveito próprio ou alheio clientela de outrem. Ou seja, eu que estou sendo violado, tenho que provar que aquele infrator está empregando um meio fraudulento contra um direito que eu nem tenho registrado para desviar um possível cliente meu em proveito próprio ou alheio. Ou seja, ele está me causando prejuízo para se beneficiar ou beneficiar outro. E outra, eu tenho que considerar também aquelas opções em que não há uma concorrência direta, mas mesmo assim eu estou sendo prejudicado, porque ele está se valendo de um trade dress, de uma notoriedade de um produto meu, de um serviço meu, mas ele não concorre necessariamente comigo, e ainda assim ele está causando dano ao meu produto, ao meu serviço, à minha distintividade. E aí, nessa situação, o que eu posso fazer? Como é que eu vou mostrar? Como é que eu vou fundamentar, já que eu tenho que fundamentar em concorrência desleal e não há uma concorrência? Né? Este é um grande desafio que os advogados eles enfrentam e é uma barreira muito grande de ser superada. E a gente vai ver em algumas situações que este foi o principal ponto que vedou, que impediu o sucesso em algumas ações. O segundo ponto com relação, justamente, de novo, com relação à ausência de uma definição, de um parâmetro específico e de uma metodologia específica para fazer análise, para fazer uma avaliação de infração. Eu não tenho nenhuma regra para definir a forma de avaliação, quando que eu vou reconhecer, qual é o método que eu vou utilizar para analisar uma violação ou não, para falar se houve ou não uma infração. Eu simplesmente vou comparar, vou pegar um produto, vou falar, não, realmente, há imitação ou não, há reprodução ou não. Enfim, para evitar esse tipo de situação, a doutrina e o tribunal têm buscado criar alguns critérios para sistematizar e objetivar essas avaliações de conflitos. Tá? A primeira ferramenta, que é bastante comum de ser utilizada em ações judiciais, é o manual de marcas do INPI. Esse manual de marcas, lembrando, né, tudo que eu falar aqui de marcas também se aplica a trade dress, novamente, né, trade dress, justamente por conta da função distintiva dele, a mesma metodologia aplicada para análise de marca pode ser utilizada para análise do trade dress. Tá? Então, o manual de marcas ele vai me trazer diretrizes para analisar a registrabilidade de um sinal marcado. E essa análise, essas diretrizes, elas podem ser incorporadas pelo juiz para a decisão judicial. Então, aqui há um norte para saber quando que existe uma reprodução, quando que existe uma imitação, o que pode ser considerado uma imitação ou reprodução, imitação, uma reprodução parcial, quando que há risco de confusão, não, pelo menos há um parâmetro, há alguns nortes, alguns guias que podem ajudar o juiz nessa interpretação, o juiz e também um perito
análise. Mas isso não é o suficiente. Esse tipo de ferramenta, apesar de ser útil, não é o suficiente para análise de situações envolvendo trade dress. Um outro critério, né, uma outra ferramenta bastante utilizada, seguem os aspectos, os critérios estabelecidos por Gama Cerqueira. Gama Cerqueira eternizou, né, na sua obra, no seu tratado, os critérios, os principais critérios. Ele propõe 3 critérios de avaliação de marcas, novamente, marcas, trade dress. Ele propõe 3 aspectos de avaliação de confundibilidade, né? Pensando na apreciação da impressão do conjunto. O primeiro critério, o primeiro aspecto ele diz que as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra. Então, eu não vou fazer uma comparação lado a lado, eu não vou analisar uma marca lado a lado, eu tenho que pensar na impressão causada por uma marca ou por um trade dress e a impressão gerada pelo outro trade dress, para saber se ele me remete, se ele me traz a mesma impressão. O segundo aspecto as marcas devem ser apreciadas tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças. Aqui é um ponto bastante comum, um argumento bastante comum para ser utilizado, que é utilizado como defesa, principalmente pelos infratores. Quando o infrator ele quer se valer de uma marca, de um trade dress alheio, ele não vai fazer uma cópia, né? Uma cópia CBO. A cópia é muito mais fácil para você identificar. Você sabe exatamente quando que uma cópia ela se aproxima muito a uma pirataria. Você sabe exatamente quando que acontece, você sabe apontar quando que o produto é falsificado ou não. Agora, quando você fala de imitação, quando você pensa numa imitação de um produto, de uma imitação de um trade dress, o infrator ele vai se preocupar na sutileza dos detalhes, das diferenças, justamente como forma de mostrar, mas não é idêntico, né? É diferente, e ele vai fazer questão de ressaltar todas essas diferenças. Ele vai falar, mas aqui está diferente porque tem esse detalhe e não tem aquele, a marca, o trade dress dele tem isso, mas o meu não tem isso. Não importa, não bastam essas diferenças, eu preciso analisar as semelhanças, levando em conta a impressão causada pelo conjunto e as suas semelhanças. E o terceiro aspecto, deve-se decidir pela impressão do conjunto das marcas e não pelos seus detalhes. De novo, aqui eu gosto de fazer uma analogia. Se você pensa, por exemplo, pensando numa marca bastante conhecida de todos vocês, se você pensa na marca Leite Moça, com certeza vocês se lembram dos aspectos gerais dessa marca Leite Moça. Você sabe que a marca ela é formada, ela tem uma silhueta de uma moça na marca e ela carrega alguma coisa no ombro, na cabeça, em algum lugar. Você tem uma ideia, você tem a impressão do conjunto. Se algum concorrente fizer a utilização de uma mesma impressão do conjunto, por mais que não seja idêntica, causou a mesma impressão. E aí, sim, é configurada esta violação. É este tipo de impressão de conjunto que o Gama Cerqueira propunha. É esse tipo de sensação que você tem que tirar, que você precisa analisar quando faz uma análise de violação de marcária ou análise de trade dress. Seguindo nessa mesma linha proposta pelo Gama Cerqueira, nós temos um teste mais atual chamado teste 360. Um teste que aprofundou, segue os mesmos aspectos do Gama Cerqueira, propostos pelo Gama Cerqueira, só que de forma mais detalhada. É um teste de 360 porque ele vai fazer uma imersão ao mercado, vai fazer uma análise situando todo o contexto fático e mercadológico daquele produto, daquele serviço, comparando não apenas aquele lado a lado, não se limitando
uma comparação estática, uma comparação residual, mas sim todo o cenário fático e contextual que se apresenta. Tá? E ele propõe aqui que a análise seja feita tomando por base a avaliação de 7 aspectos de verificação para confundibilidade de marcas. E, novamente, aqui a confundibilidade de marcas que também se aplica para a confundibilidade de trade dress. O primeiro aspecto que eles propõem é a análise do grau de distintividade intrínseca das marcas. O segundo é o grau de semelhança das marcas, a legitimidade ou fama do suposto infrator, tempo de convivência das marcas no mercado, espécie de produtos, especialização do público-alvo e o risco de diluição. Com relação ao primeiro aspecto, o grau de distintividade intrínseca das marcas, a gente tem que pensar no seguinte: quanto mais distintiva a marca for, maior será a proteção. Então, maior deverá ser a distância guardada entre uma marca e outra. Então, quanto maior for a originalidade, quanto maior for o aspecto conceitual e original daquele layout, daquele trade dress, daquele produto ou serviço, daquela configuração visual, maior vai ser a proteção. Agora, se você estiver usando conceitos, se você estiver usando características comuns, usuais ou aceitas num padrão de mercado, necessariamente você vai ter que suportar o ônus de conviver com layouts parecidos, próximos. Você vai ter que suportar essa convivência com sinais semelhantes, né? Então, a tua proteção acaba sendo limitada. O grau de semelhança das marcas também tem que ser, precisa ser avaliado. E, de novo, né, aqui, para fazer essa comparação, essa avaliação do grau de semelhança, a gente vai fazer, eles propõem aqui que a análise seja feita adotando-se os critérios propostos pelo Gama Cerqueira, aqueles 3 critérios sugeridos pelo Gama Cerqueira. Tá? Então, faz o exame comparativo dos sinais, determinando, né, o grau de semelhança do aspecto gráfico, fonético, ideológico. Ou seja, mais um critério. O terceiro critério é a legitimidade ou a fama do suposto infrator. Isso, apesar de não ser um fator determinante, preponderante, com certeza influencia na tomada de decisão do juiz. Então, aquela empresa de grande porte, aquela empresa que não precisa se valer de artifícios ardilosos contra, por exemplo, uma empresa pequena, uma empresa de pouca notoriedade, uma empresa que ninguém conhece, enfim, ela não precisa se valer de artifícios, ela já é renomada, ela já é conhecida, a marca dela já é conhecida no mercado, o sinal dela já é conhecido no mercado, o trade dress daquele produto já é conhecido no mercado, ela não precisa se valer, ou ela já conseguiu adquirir uma distintividade a ponto de se destacar do outro, ainda que este outro tenha uma anterioridade, ainda que este outro já comercializasse há mais tempo no mercado, enfim. Essa situação pode levar o juiz a falar, olha, por mais que você, empresa menor, empresa pequena, tenha essa anterioridade, você pode conviver com isso, porque fica claro, o porte dela, a empresa dela, já consegue diferenciar, já consegue afastar essa possibilidade de esse risco de confusão. É claro, de novo, analisando caso a caso, não é um fator determinante, mas pode também influenciar no resultado. Um outro aspecto que eles propõem analisar é o tempo de convivência da marca. E aí, este aspecto ele é extraído da própria Convenção da União de Paris, no artigo 6º, Quinques da Convenção, que dispõe que, para determinar se a marca é suscetível de proteção, deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração de uso da marca. Ou seja, se os sinais já estão no mercado há bastante tempo e ninguém nunca se opôs, elas já convivem no mercado pacificamente, harmoniosamente, não tem por que você se voltar contra
depois de tanto tempo de convivência, né? Não há necessidade só para fazer valer um direito se ela já está convivendo harmoniosamente, tá? Então, isso também é levado em consideração. Um outro aspecto, espécie de produtos. Aqui, de novo, um argumento muito utilizado pelos infratores, geralmente é voltado para, o meu produto é distinto do dele. Não é um produto idêntico, não é o mesmo público-alvo, é diferente, são classes diferentes. Pouco importa se os produtos ou serviços se encontram na mesma classe ou em classes diferentes. Eu preciso analisar o contexto, eu preciso analisar a situação em que os produtos estão sendo colocados no mercado, qual é a situação fática que está sendo colocada no mercado, para avaliar, levando todos os outros critérios em consideração, para avaliar o risco de confusão, o risco de associação, o risco de dano ao titulado do direito. Não posso me limitar, não posso engessar, simplesmente falar, não é o mesmo tipo de produto, não é semelhante ou afim, então não há esse risco de confusão, não posso descartar a violação do trade dress só por conta disso. Outro critério é o grau de atenção e especialização do público-alvo. Aqui é outro ponto importante, porque quando você tem uma situação em que o produto é voltado para consumidor altamente técnico, o produto adquirido, ele envolve processo de compra super complexo, possui valores de venda super elevados, o grau de confusão aqui se torna muito menor, porque demanda uma atenção muito maior daquele público, daquele consumidor. Então, ele sabe exatamente de qual empresa que ele está comprando, via de regra, tá? Ele sabe de qual empresa ele vai adquirir, ele faz cotação, ele faz comparação, ele faz avaliação, ele vai levantar valores, ele vai fazer estudos. Ele não é a mesma coisa que uma compra por impulso. Ele não está no mercado com o carrinho dele e passa na gôndola e coloca o produto dentro do carrinho, achando que está comprando um leite ninho e comprou um outro leite em pó qualquer, né? Ele não corre esse risco de confusão. E tem que levar em consideração também se a compra é uma compra uma compra guiada, se a compra é feita de forma comparada, se o consumidor ele tem alguma orientação do vendedor, se o vendedor ele apresenta opções de marca, se ele esclarece a função de cada uma. Essas situações precisam ser levadas em consideração para analisar o risco de confusão no mercado. Não basta simplesmente falar, é parecido, então, e por conta disso vai haver a confusão. Não, você precisa analisar caso a caso. Detalhe, sempre a situação fática precisa ser levada, o contexto fático da forma como aquele produto é disponibilizado no mercado precisa ser levado em consideração. E o último aspecto que eles propõem é a análise de diluição do poder atrativo daquele trade dress. Você precisa saber se o uso daquele trade dress por uma outra empresa pode acarretar em dano para o titular, pode acarretar em diluição da configuração visual, daquele poder atrativo do trade dress daquele produto. E aqui afasta, por exemplo, e é o argumento que você pode usar quando precisa fundamentar em concorrência desleal, em casos em que não há concorrência efetiva, né? Nós vamos ver mais para frente uma situação em que houve uma decisão judicial que foi negado a proteção ao titular, justamente porque não havia uma concorrência direta entre as empresas, né? Então, o juiz desconsiderou e falou, mas
ele está fazendo isso de forma lúdica, de forma jocosa, como uma forma meramente... ele simulou como se fosse uma paródia e acabou desconsiderando, acabou relevando a infração. Ele não levou em consideração o risco de diluição do poder atrativo daquele trade dress. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no momento da decisão, da análise da sua violação, na análise da comparação, da existência ou não da violação de trade dress. Outros aspectos, então, de desafios. Como eu falei, a gente hoje tem baixíssimo número de varas e turmas especializadas. Por exemplo, só em São Paulo e no Rio de Janeiro, até onde pelo menos eu consegui confirmar, nós temos varas especializadas. São Paulo, nós temos 2 varas empresariais em primeira instância e 2 câmaras reservadas no Tribunal de Justiça, que é muito pouco para a quantidade de processos que recebe. São Paulo é a cidade, na verdade, é o estado onde recebe maior quantidade de processo envolvendo esse tipo de ação, esse tipo de matéria, trade dress, e a quantidade de vara especializada é muito baixa. E mesmo com essa especialização das varas, nós temos uma baixa especialização dos profissionais. Nós temos uma relutância até de profissionais, seja na parte de perícia, seja mesmo na compreensão dos magistrados para desenvolvimento nesse tipo de assunto. E aí entra muito no próximo desafio que eu menciono, que é a subjetividade da avaliação. Ou seja, muitos dos juízes, inclusive, acreditam que basta fazer essa comparação visual, é intuitivo. Eu vou olhar, eu consigo saber se um produto é similar ou não, se o trade dress de um produto imita um trade dress do outro. Ele consegue fazer simplesmente comparando uma fotografia juntada no processo. Então, ele acaba menosprezando todo esse cenário fático, todo esse cenário mercadológico, e acaba decidindo por conta própria, admitindo essa subjetividade na avaliação. Então, Rafael, por conta desses 2 aspectos... Pois não? Desculpa. desculpe interromper, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Diga. Excelente explicação. Eu sou perito judicial indicado em casos de trade dress e marcas. Obrigado pela apresentação, Rafael. Eu queria dizer o seguinte, é que eu tive que fazer essa pergunta porque está dentro do contexto aí. Eu percebo nos processos judiciais que os juízes, os advogados, os peritos, eles misturam identidade visual com trade dress, com marca, eles misturam todas as terminologias. Então, o que você falou aqui, que está correto, que não tem uma legislação específica sobre isso, o que acontece? Acaba que, segundo a sua explanação, acabou se recorrendo aos critérios de avaliação de marcas, não é isso? Certo. E aí a minha pergunta, Rafael, já agradecendo aí sua exposição muito boa, é o seguinte, qual método utilizar? A minha pergunta é essa. Você acabou de mostrar, citou o Gama Cerqueira com aquelas colocações dele e o método 360 graus. Uhum. Então, eu fiz essa pergunta uma vez para uma pessoa e eu faço agora para você. Quando eu estou analisando um caso de trade dress no processo judicial, eu posso usar, segundo a sua opinião, eu posso usar um método ou 2? O que você acha disso? E mais uma vez agradeço a sua atenção. Não, boa pergunta e eu já até te adianto. É muito complicado você responder e definir qual é o método usar de uma forma bem objetiva. É o que eu falei, você precisa analisar caso a caso qual é a situação que é apresentada. Então, às vezes, você precisa ponderar se é o caso de você fazer uma análise utilizando o mercado automobilístico. Você precisa saber se precisa fazer uma análise de
comportamento do consumidor, você precisa saber se precisa fazer uma análise enfim, você precisa saber se vai... o caso vai te direcionar se vai fazer uma análise voltada para marketing, se vai fazer uma análise mais técnica. Via de regra, pelo que a gente tem observado nos processos, o teste 360 é um teste que vem sendo mais completo, porque ele abraça todos esses cenários. Ele consegue analisar todos esses aspectos de uma forma mais ampla, mas você consegue afunilar no processo e restringir e chegar a uma conclusão mais concreta naquele caso específico, para falar se aquilo é um padrão ou não, se aquilo é usual ou não, se existe uma violação ou não. Não sei se por exemplo, excelente, obrigado, tá? Eu só quero completar, desculpe a intromissão, que é o seguinte, exatamente, um caso que eu estou trabalhando, eu fiz o teste 360 graus e forçosamente, sim, claro, tive que falar do consumidor e do estudo do consumidor, ok? Então aí já fica uma coisa mais completa. Uhum. Obrigado, viu? Mas isso é o que a gente realmente recomenda, justamente para evitar que o perito dê alguma opinião pessoal, particular. E isso é o que a gente... é um desafio que a gente enfrenta, que outro dia eu acompanhei uma apresentação da professora Maitê, que ela falou, a minha tendência, como ser humano, eu pego uma situação, a minha tendência é falar assim, eu acredito que a perícia vai ser por esse caminho. Mas depois que ela faz a análise, depois que ela faz a comparação, que ela faz o estudo de mercado, ela consegue chegar numa outra conclusão. Então, assim, o mais importante para a avaliação pericial é justamente conseguir evitar ou, na medida do possível, minimizar a qualquer opinião subjetiva e tentar objetivar o máximo possível uma decisão técnica para o juiz, para embasar o juiz, para possibilitar o juiz para falar, existe ou não risco de confusão, é padrão de mercado ou não, é uma tendência ou não, existe ou não a violação. Ô, Rafael, muito obrigado então, viu? Imagina, que isso. Bom, então, continuando aqui, esses são os principais desafios que eu consegui imaginar, que eu quis trazer para vocês, e algumas dificuldades que nós enfrentamos, né, e foi muito bem agora pontuado pelo Paulo, que realmente algo do nosso dia a dia. É muito complicado da gente conseguir separar a nossa comparação pessoal, a nossa impressão pessoal de uma situação, o nosso pré-julgamento, né? Dizem que as primeiras impressões são as que ficam. A gente tem que, na medida do possível, tirar essa subjetividade da avaliação e na medida do possível, sempre se voltar para uma análise mais ampla e geral antes de qualquer tomada de decisão. E aí eu trago, por exemplo, algumas situações hipotéticas, tá? Então, vamos supor que você esteja no teu escritório, você como advogado recebe o teu cliente, um dos líderes de mercado, ele apresenta esse produto, ele fala, eu quero entrar com um processo contra um concorrente meu, porque eu estou sofrendo danos, ele está imitando a minha embalagem, ele apresenta essa outra embalagem e fala, olha, é muito parecido, eu estou sofrendo danos porque está tendo confusão no mercado, os produtos têm mais ou menos o mesmo tipo de preço, eles são comercializados nos mesmos pontos de venda, são disponibilizados lado a lado no mercado, enfim, os consumidores estão levando o outro produto pensando que é o meu e assim por diante, e daí um advogado um pouco mais afoito pode já entrar com uma ação de infração para falar, não, eu vou tirar do mercado, pedido de busca e apreensão, uma liminar de abstenção de uso, indenização e tudo mais, pede isso. Um juiz, impressionado com a imagem também, pode dar uma liminar, pode determinar a abstenção de uso. Um perito que se atenha apenas a esse tipo de comentário que foi apresentado no processo, pode também se impressionar
com esse tipo de avaliação, mas não levou em consideração todo o cenário fático que foi apresentado, que hoje se encontra no mercado. Então, se a gente ampliar o cenário fático, levando em conta, por exemplo, todos os outros aspectos propostos, por exemplo, no teste 360, nós vamos perceber, por exemplo, que existem outros tantos inúmeros produtos no mercado com aparências muito próximas, com características muito semelhantes, a mesma tonalidade de cor, as mesmas imagens, as mesmas disposições de palavras, mesmo tipo de letra, grafia, enfim, são situações usuais, é um padrão já aceito no mercado, e o consumidor consegue, já está acostumado com isso, e ele consegue identificar o produto sem ou com menor risco de confusão. Ele consegue identificar, ele sabe se ele vai comprar um produto da marca A ou da marca B, porque ele vai fazer a comparação de valor, ele vai saber, ele vai atrás, hoje em dia ainda mais, ele vai querer saber quais são os ingredientes, a quantidade de caloria, se tem gordura, se não tem, enfim, ele vai fazer toda a análise antes de tomar a decisão dele se ele vai comprar um produto da marca A ou B. Né? Então, se a gente levar esse cenário, a gente fala, aqui é uma situação, por exemplo, de trade dress mais usual, que tem uma baixa distintividade. E se tem uma baixa distintividade, a proteção acaba sendo minimizada. Então, ele precisa, ele tem o ônus de suportar a convivência com outros próximos. É claro que nessa situação específica, uma eventual infração, ela ficaria voltada, ela deveria ser voltada para uma infração combinada com infração de marca. Então, se eu tivesse, além da imitação, de uma possível imitação da embalagem, do trade dress, eu teria também uma possível violação marcária, por exemplo. Aí eu poderia pensar numa possível infração. Do contrário, é uma competição leal, a prática usual do mercado. O mesmo cenário apresenta aqui nessa situação de molho de tomate. É uma prática muito comum e muito usual, e o consumidor ele dificilmente vai ser levado em confusão, em erro, porque ele consegue hoje reconhecer, ele consegue hoje identificar e escolher qual é o tipo de produto, qual que é a marca que ele vai levar, sem ser confundido com um produto ou outro. Tá? Rafael. Pois não. Rodrigo aqui de Recife. Oi, Rodrigo. É o seguinte, é interessante também você ter colocado essa situação, que muitas vezes em processos de trade dress, né, que eu atuo muito na parte da defesa, algumas empresas que são processadas. E muitas vezes o que a gente traz, muitas vezes como elemento de defesa muito comum, é a questão até do padrão de mercado. E chega a ser até certo ponto, você limitar aquilo que já se tornou um padrão de mercado, você limitar uma empresa a utilizar, você querer que as outras empresas não utilizem aquilo que já se tornou um padrão de mercado, ela é complicado porque a empresa, na verdade, o consumidor, quando ele vai atrás do produto, muitas vezes ele já, pela gôndola, ele olha, ele faz uma visão geral e ele já identifica que aqueles produtos já estão naquela região. Então, é difícil uma empresa querer evitar, a partir do momento, claro, que se torna um padrão de mercado, que não há essa diferenciação, não há essa distintividade, evitar que os concorrentes utilizem aquele padrão, aquele design. Uhum. Sim. O que a gente... Aí, nesse caso, a gente pode até falar, por exemplo, da teoria da distância, né? Você não pode exigir que uma empresa guarde mais distância que os outros. Se acaba sendo um padrão de mercado, você tem que conviver, né? Você tem que mostrar que realmente outros concorrentes já adotam e já é comum no mercado, já é usual para aquele tipo de segmento, e não tem por que impedir apenas um concorrente de adotar uma configuração visual diferente, sendo que todos os outros usam exatamente o mesmo. Ou você faz isso contra todos eles, né? Ou o líder de mercado age contra todos, ou então admite contra todos. Bom, passando então agora, eu trouxe aqui alguns casos práticos para a gente refletir
são casos interessantes, são casos emblemáticos, né? Bastante utilizados como referência também em situações do dia a dia, né? Em casos atuais, inclusive, para a gente ver como que esses desafios eles ainda estão em alta, né? Como realmente o próprio judiciário ainda não conseguiu definir e não conseguiu padronizar e, enfim, é uma batalha diária que todo mundo enfrenta, advogado, perito, juiz, enfim. E fica aqui a ponderação desde já, né? Será que hoje a decisão seria diferente, teria sido diferente se comparado daquela época? Enfim, vamos pensar em alguns. O primeiro caso que eu trouxe aqui envolve essa questão desse produto Chandelle e Chocomilk. A empresa processou a Batavo por suposta violação do trade dress. Aqui a gente vê uma aproximação, né, de cores, adoção de cores próximas, um caramelo, enfim, acredito eu que seja até usual para esse tipo de produto. Bom, enfim, eu já estou até dando a minha análise subjetiva. Não sei, eu não fiz a comparação de mercado, mas é a impressão. Enfim, o juiz, em primeira instância, tomado por essa análise, né, ele simplesmente se deparou com este produto, ele seguiu o entendimento de que cabia ao autor demonstrar a proteção, né, o risco de confusão por meio de uma perícia técnica. E como o autor não solicitou a perícia, nesse caso, não houve a demonstração do risco de confusão e, portanto, a ação foi julgada improcedente. Mas a curiosidade vem na segunda instância, que o tribunal entendeu que a apelação ela foi parcialmente provida, tendo o tribunal entendido que a demonstração das semelhanças pelas imagens já seria suficiente para se estabelecer a suscetibilidade de confusão. Ou seja, ele entendeu que a concorrência desleal estaria caracterizada independentemente de perícia. Então, não haveria necessidade de perícia, bastaria uma comparação visual desses produtos para se concluir pela ocorrência da concorrência desleal. Então, aqui, a gente, de novo, caiu. Aqui fica claro que teve uma análise subjetiva, uma interpretação subjetiva do juiz. Ele comparou um produto com outro, não fez nenhum tipo de mercado, né, de comparação do mercado, uma situação fática, e tomou a decisão. O STJ, ele deu provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença de improcedência. E aqui ele foi mais pelo argumento de que cabia ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do direito. Ele tinha o ônus de provar que havia confusão, que havia essa distintividade e esse risco de confusão entre os produtos, e como não foi requerida a prova pericial, como não houve essa produção da prova pericial, então a improcedência seria a única alternativa, a única saída. O segundo caso, e este aqui é bastante emblemático, este caso ainda está sob júdice, ele ainda não foi completamente concluído. Ele envolve esses dois produtos, né? São duas geleias, a Ritter e a Queensberry. Aqui alegava também, né? A discussão era com relação à imitação do trade dress de um produto pelo outro. A Ritter acusou a Queensberry de imitar o trade dress dessa embalagem, desse formato todo, a configuração visual aqui. Em primeira instância, a ação ela foi julgada procedente, e vale destacar que o pedido de prova pericial foi indeferido pela ré, o pedido de prova pericial requerido pela ré foi indeferido, e a ação foi julgada procedente. Mesmo tendo sido pedido a prova pericial, o pedido foi julgado improcedente.
aliás, desculpa, foi julgada procedente. Em segunda instância, a decisão foi mantida e o tribunal foi além. Ele disse que o fundamento, ele disse que as fotografias dos produtos demonstravam a imitação e a suscetibilidade de confusão e que as embalagens de outras fabricantes eram diferentes. Ou seja, ele já entendeu que os produtos aqui já era diferente do padrão de mercado e que, neste caso específico, haveria o risco de confusão. E ele ainda disse que a prova pericial, neste caso, pedida pela RES, seria uma perda de tempo que prejudica o processo e encarece a demanda, pois, respeitada a posição daqueles que consideram imprescindível maiores esclarecimentos sobre a possibilidade de confusão entre produtos quase idênticos, não há como se exigir que um produto, ou que um publicitário ou um técnico em marketing forneça dados para subsidiar o que é possível aferir para conhecimento comum ou instinto natural. Mais uma vez, aqui a gente está destacando a questão da subjetividade. O desembargador deixa claro o instinto natural, a interpretação dele subjetiva sobre o caso. O STJ reformou essa decisão. A Maria Isabel Galotti, a ministra Maria Isabel Galotti, ela adotou o mesmo entendimento da terceira turma, né, do Marco Aurélio, que nós vimos anteriormente, e deu provimento ao recurso especial para anular a sentença, determinando retorno dos atos para a produção da prova pericial que foi pedida pela REG. Então, foi determinado aqui, foi reconhecido o cerceamento de defesa. E a prova pericial foi considerada essencial. E ela destacou: o conjunto imagem é complexo e formado por diversos elementos. Dados a ausência de tipificação legal e o fato de não ser passível de registro, a ocorrência de imitação e a conclusão pela concorrência desleal deve ser feita caso a caso. Imprescindível o auxílio de perito que possa avaliar aspectos de mercado, hábitos de consumo, técnicas de propaganda e marketing, o grau de atenção do consumidor comum ou típico do produto em questão, a época em que o produto foi lançado no mercado, bem como outros elementos que confiram identidade à apresentação do produto ou serviço. Ou seja, aqui a gente vê muito os critérios adotados pelo teste 360. Então, tudo leva a crer que este vai ser agora o posicionamento do STJ. Ainda não é uma posição pacífica, mas aparentemente é o que vai se estabilizar daqui para frente. Esperamos que seja assim, porque assim, pelo menos, nós conseguimos deixar uma forma mais criteriosa e mais objetiva uma análise, um processo dessa natureza. Um outro caso que eu trouxe aqui, bem interessante, aqui é um caso que eu trouxe mesmo para reflexão, diz respeito a esse calçado do tipo babuche. Acho que vocês conhecem pelo nome de Crocs. Esse primeiro modelo aqui é comercializado pela marca Crocs, pela empresa Crocs, e este outro modelo aqui era comercializado pela empresa Pluget. A Crocs processou a Pluget por suposta violação do trade dress desse calçado, alegando concorrência desleal, usurpação da imagem, risco de diluição, etc. e tal. Bom, em primeira instância, a ação foi julgada improcedente. É curioso destacar, eu trouxe alguns trechinhos, né, alguns pontos principais da sentença. O juiz ele entendeu que não seria o caso de perícia, né? Então ele dispensou o laudo pericial. As partes já tinham já tinham levado avaliação técnica, né, unilateral. As marcas utilizadas pelas partes são distintas e não tem qualquer identificação de modo a causar confusão entre os consumidores. Então, o juiz ele entendeu que o produto ele vinha identificado pelas marcas e, em razão da distintividade das marcas, não haveria o risco de confusão. Então, o consumidor ele ia se guiar pela marca e não pelo modelo em si, né? Pelo trade dress em si. E ele pontuou ainda, o juiz pontuou que ausente o registro de desenho industrial de ambos os modelos, aqui
neste processo, eram 2 modelos de calçado que estavam sendo discutidos, bem como qualquer configuração distintiva, visual distintiva, inviável a proteção ao desenho industrial daquilo que, nos termos do artigo 96 da LPI, já estava acessível ao público antes da data do depósito do pedido, conhecido como modelo Babushi. Então, aqui, um ponto interessante, a Crocs, ela até registrou o desenho industrial aqui no Brasil, do calçado, só que o registro, o desenho industrial foi anulado pelo INPI por falta de originalidade em razão por falta de originalidade frente ao estado da técnica. Então, ele foi considerado como já de domínio público pelo INPI, né? Comparando já o que já existia no mercado, que já estava no estado da técnica, foi considerado de domínio público. E a empresa também tentou registro como marca tridimensional, e mesmo assim, e o INPI também negou por falta de distintividade, tá? Frente a tudo que já era conhecido no mercado. Muito bem. O processo seguiu para o Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, o julgamento foi convertido em diligência para a produção de laudo pericial. Aqui, o relator, ele seguiu o entendimento do STJ, pontuando, né, que seria necessária a produção de perícia técnica em casos dessa natureza. A perícia técnica foi produzida, a perícia concluiu pela inexistência de infração, ela levantou o estado da técnica, ela levantou a situação de mercado, ela levantou diversos outros modelos comercializados no mercado por outras empresas, sob outras marcas. Ela apontou, inclusive, a diluição da marca, né? A diluição da marca Crocs. Vários consumidores, eles chamavam o calçado como o calçado em si como Crocs, não como Babushi. Então, a própria marca passou a identificar o produto, ela acabou perdendo o efeito distintivo dela, né? A perita levantou esse tipo de situação, porém, mesmo assim, o tribunal reverteu a decisão e entendeu que, em que pese a conclusão do laudo pericial, restou demonstrada a prática de concorrência desleal pela ré, em razão da notória semelhança entre os produtos e o comprovado desvio de clientela. Então, o tribunal, mesmo tendo a perícia levantado que outras empresas já comercializavam há bastante tempo outros calçados semelhantes, mesmo não tendo a Crocs registro de desenho industrial aqui no Brasil, mesmo não tendo marca tridimensional, mesmo sendo já de domínio público, etc. e tal, mesmo assim, o tribunal conferiu a proteção ao trade dress e julgou procedente a ação. Aqui, por razões comerciais, a empresa ré optou por não dar prosseguimento na ação, fez um acordo com a Crocs, retirou então do mercado, e infelizmente a gente não vai saber a posição do STJ então em relação a isso, até porque nós sabemos que é uma decisão difícil, né, de ser superada em recurso especial. Nós sabemos da dificuldade do recurso especial ser admitido em razão da súmula 7, tem várias questões processuais, demanda uma série de investimento também por parte da empresa, enfim, acaba sendo muito mais oneroso para a empresa de dar continuidade numa ação judicial. Às vezes é mais vantajoso você fazer um acordo comercial e encerrar o processo, ao invés de ficar discutindo judicialmente por anos a fio. Infelizmente, mas aqui fica a reflexão. Aqui eu trouxe alguns dos inúmeros calçados que a perita trouxe e que se encontram atualmente no mercado, sob várias outras marcas, e continuam, e aí entra a questão que o Paulo, tanto o Paulo quanto o Rodrigo mencionaram agora há pouco. Aqui a gente já tem um padrão de mercado, já é de uso comum, já outras empresas, por que outras empresas podem só uma empresa vai ter que ser impedida de comercializar? Enfim, fica a reflexão
fica a reflexão do acerto dessa decisão. Eu, particularmente, a minha opinião é que não foi a decisão mais acertada, mas, enfim, nunca saberemos se seria reformada ou não. A próxima decisão, e aqui para finalizar, eu trouxe mais um caso interessante, é aquele caso que eu tinha mencionado, que o juiz considerou o uso, né, do trade dress de forma lúdica e de forma como paródia, né? Ele julgou improcedente esta ação por entender que, primeiro, só para contextualizar, a Maizena, né, a empresa, se eu não me engano, Nestlé, enfim, desculpa, não lembro, mas a autora entrou com a empresa, entrou com uma ação contra a Ré por conta da comercialização desse produto, um shampoo que adotava a mesma configuração visual da renomada, dessa tradicional embalagem da Maizena. Não só com relação ao trade dress, mas até o aspecto marcário aqui é levado em consideração, né? Nós temos a Maizena, a Lisena. Maizena hoje é considerada uma marca de alto renome, então ela também tem uma proteção que foge, né, que ultrapassa a classificação dela. Ela vai para todas ela abrange todas as outras classes de produtos e serviços. Então, teria uma proteção mais ampla. Mas, mesmo assim, não obstante essa proteção mais ampla da marca, não obstante essa reprodução nítida, né, essa inspiração nítida do trade dress, da embalagem desse produto, o juiz ele julgou improcedente a ação em primeira instância. Primeiro, ele entendeu que a autora não seria titular do registro de trade dress. Ela não possui a titularidade da proteção da embalagem. A marca foi pedida apenas na forma nominativa, então ela teria proteção apenas ao contexto nominativo e não à imagem em si, não ao conjunto visual. E daí, além disso, ele pontuou que os produtos eles são comercializados para público-alvo distinto e não haveria, então, risco de confusão ou indução do consumidor em erro, né? Então, como não haveria uma concorrência direta entre as empresas, não haveria risco de confusão ou indução em erro do consumidor. Naturalmente, o TJ ele reformou essa decisão. Primeiro, ele destacou, né, que imprecisa a conclusão quanto à imprecibilidade do registro para a integralidade do conjunto de imagem, ou seja, não há necessidade de registro para a proteção do trade dress, lembrando, né, que até porque não há previsão legal para registro de trade dress aqui no Brasil, então foi bem salientado isso. E depois ele ainda falou, sem desmerecer o contingente lúdico e criativo da tendência em vigor, o fato é que, por vezes, a prática tem se implementado de forma desleal, com uma expressiva reprodução do trade dress de marcas alimentícias historicamente consolidadas, exatamente conforme verificado na hipótese de apreciação. Ou seja, ele levou em consideração aqui o risco de diluição do poder atrativo do poder atrativo do trade dress dessa embalagem conquistada ao longo dos anos e essa facilidade da empresa Ré de conseguir se promover, de conseguir obter lucro, né? Ele destaca o caminho de reconhecimento junto ao consumidor torna-se abreviado e facilitado de forma desleal e vedada pelo sistema da concorrência, da disciplina concorrencial vigente. Ou seja, ele quis realmente, o réu aqui quis pegar carona e falar, por mais que tenha tido um intuito lúdico ou meramente de marketing, né, de paródia, que seja, naturalmente teve um viés comercial e ela buscou se promover e obter vantagem fácil, né? E essa brincadeira aqui, também foi feito acordo nesse processo, e essa brincadeira custou caro pro réu. O acordo foi feito em quase 2 milhões de reais, 1.800.000 reais.
Então, foi uma brincadeira cara que, com certeza, o réu e o departamento de marketing vai repensar para as próximas vezes. Enfim, esses são alguns casos que eu trouxe, esses são alguns temas, alguns pontos que eu quis trazer para reflexão, para discutir. É um tema que eu conseguiria ficar falando aqui por horas e horas, mas infelizmente não temos tempo para isso. Eu agradeço novamente a participação de todos e estou aberto para perguntas, comentários. Qualquer dúvida que vocês tiverem, aqui está, eu deixo aqui o meu contato, podem me escrever. Estou à disposição. Obrigado por todos. Pessoal, aberto para perguntas. Quem é o primeiro? Já estamos ao meio-dia, a hora de, daqui a pouco, encerrar a reunião. Foi ótimo. Rafael, maravilhoso. Eu sabia que ia ser. Você sempre dá show, sempre dá sempre apresentações e aulas. Eu vejo pelas peças que você faz, pelo modo que você atende os clientes, sempre com essa clareza, com esse cuidado no estudo da matéria, né? Ele vai fundo, você vê que não foi à toa que o Rafael está aqui hoje com esse tema. Se ninguém tiver uma pergunta, eu vou fazer a minha e vou encerrar. Ninguém tem? Vou dar os meus 3 últimos recados do dia e encerro, mas ninguém quer aproveitar esse momento? Isso é um tema palpitante, um tema que quem não tem ainda no escritório vai ter algum dia. Mostrar meu anel do dia para as minhas amigas do Trio das Joias. Eu sei que elas estão de olho nisso. Estava de olho mesmo, também. Sim, eu cortei o cabelo, já teve gente que perguntou no chat. Sim, mantive o Chanel, ele vai, ele fica, sobe e desce. Juliana acabou de comentar, Soraya, que é um tema muito aplicado ao direito da moda e realmente é um tema muito usado hoje em dia para... Exatamente, ele pegou o gancho da brincadeira. Exatamente, o Trade Desk está no dia a dia, né? A Thaís Toschi, que é presidente da comissão do Fashion Law da Seccional São Paulo, conseguiu chegar a tempo para o fim, porque a agenda dela é pior que a minha, sei lá, ou estamos concorrendo, é difícil, mas essa apresentação a gente vai deixar no canal da Liga, né, no YouTube, para quem não conseguiu assistir do começo ao fim, recomendo, uma tremenda aula do Rafael Lemos. Bom, posso, então, já que o Rafael falou do meu comentário, boa tarde a todos, bom dia, porque eu não almocei ainda. Não, é um tema muito aplicado mesmo no Fashion Law, a gente estuda bastante sobre isso, essa dificuldade de não encontrar na legislação nada próprio, né? A gente tem construção doutrinária, construção jurisprudencial, e assim os advogados vão batalhando no dia a dia a respeito de trade dress, no que diz respeito a todos os tipos de comércio, Instagram, a gente já está falando bastante também de conjunto imagem, de layout, né, digital das pessoas, enfim, só tende a crescer esse tema. Parabéns, viu? Foi ótima a sua apresentação. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Ju. A Ju também é membro da nossa comissão aqui do Guarujá e ela é membro da comissão do Fashion Law da OAB Santos. Santos, isso. Bom, se ninguém tem mais uma pergunta, eu vou colocar aqui uma reflexão para todo mundo. Diante de tudo que o Rafael falou, o que vocês acham se caberia a proteção do trade dress como registro de marca, exemplo do que o NPI está fazendo agora com a resolução das marcas de posição? Não acabaria porque existem outros países que já têm a proteção por trade dress como registro. Por que a gente não poderia caminhar aqui no Brasil nessa linha? Soraya, eu queria falar. Pode falar. Eu acho que sim, concordo. Por quê? Porque como o Rafael falou e a gente percebe na vida, nos processos, tudo o que o trade dress tem. Ele vai olhar lá na concorrência desleal ou na legislação de marcas. Então, por exemplo, confunde-se muito isso aí, então seria necessária essa sua colocação. É isso. Na verdade, já existe até uma forma de proteção, eu não digo do trade dress, né, mas a gente faz, tem proteção. O trade dress ele pode ser protegido, né, dependendo da situação, como
desenho industrial, como marca tridimensional, eventualmente até tem a proteção como direito autoral, mas tem situações em que o trade dress vai além disso, né? Por exemplo, umas situações em que envolve a parte olfativa, que o INPI ainda não tem condições, né, de registro, né, como, enfim, eu não vejo ainda como se caminhar para um registro dessa natureza, pelo menos aqui no Brasil. Já existe fora em algumas situações, em alguns países. Eu ia falar isso também, a respeito a gente, como o Rafael falou, né, o professor Tinoco coloca como look and feel. Eu acho que o look a gente consegue garantir através da marca, o registro de marca, mas o feel, né, o olfativo, a questão da música, quando você entra numa loja, tem tudo isso, eu acho que o trade dress ele acaba sendo maior, mas é um caminho, eu acho que seria um caminho. Eu acho que o Rogério, que já chegou, passou aí para a Regina Bolsonaro. Se tiver alguma dúvida aí, vai colocar. Ô, Soraya, boa tarde. Os colegas estavam a comentar sobre esses outros aspectos. Algo que já existe aqui, por exemplo, está em Portugal e em outros países da União Europeia, é a questão do design, que é algo diferente, mas dá para seguir pelo mesmo caminho, questão de princípios e critérios. Eu acho que seria válido, sim, existir um registro para trade dress, até porque muitos países já têm a proteção por design, então acho que é um pulo fazer isso. Questão de desenvolvimento de doutrina, de jurisprudência, aspecto legislativo e proteger também. Acho que seria um grande avanço. Boa tarde, obrigado. Mais alguém? Eu acho que a gente pode, sim, dentro da legislação brasileira, caminhar no mesmo sentido que o NPI agora está caminhando com a marca de posição. No mesmo sentido para o trade dress, abrir esse leque e, de repente, as marcas não tradicionais começarem a ganhar mais força, né? Eu acho que isso vai ser uma tendência. Bom, isso eu acho que facilitaria muito nessas ações que a gente está tendo, porque senão fica sempre naquilo só da concorrência desleal. Você vê, a gente acabou não tendo um sucesso aí, no caso, um dos exemplos que você deu, que acabou pegando o lado da concorrência desleal. Mas se fosse na similaridade, todo o outro resto já estava diluído, enfim, cada um tinha o seu. Bom, já vi que o pessoal já está cansado, depois de quase 2 horas de reunião. Eu vou, então, dar os meus últimos recados. O primeiro esse mês, no dia 21 de julho, no IG, no Instagram da OAB Guarujá, nós vamos ter uma live da nossa comissão, e o tema vai ser cibersegurança e a propriedade intelectual. E o trio, moderado pela Patrícia Silveira, aqui presente, o Guilherme, não sei se ainda está presente, ele começou a reunião, mas não sei se está terminando. Estou sim, estou aqui. Ah, está aqui, está disfarçado de Antônio. Quem é Antônio? Eu estava aqui tentando entender quem era o Antônio, é o Guilherme, disfarçado. E o Eduardo Alves, que foi um convidado especial que a gente trouxe. Normalmente a gente coloca o trio só membros da comissão, mas o Eduardo ele veio propositalmente porque ele é um especialista em cibersegurança. Aí nós vamos ligar a área dele com a nossa área da propriedade intelectual. Então, eu recomendo que vocês tiverem disponibilidade de assistirem ao vivo, numa quarta-feira, às 20 horas, no IG da OAB Guarujá. Depois, o vídeo ficando bom, eu vou editar e colocar ele lá também no canal do YouTube, para que mais pessoas tenham acesso. Segundo recado, tem alguém aí com o áudio aberto, ou não? Está dando uma interferência aqui para mim. Reiterar que nossas reuniões, elas sempre acontecem esse ano, na primeira quarta-feira do mês, às 10h30. E a próxima, em agosto, ele já estava convidado muito antes de ele ser membro da nossa comissão, dele ser nomeado, que é o Rodrigo de Carvalho. Ele vai falar no dia 4 de agosto, nesse mesmo horário que a gente começou hoje, sobre novas diretrizes de exame para invenções por programa de computador. Esse tema a gente fechou, acho que no primeiro semestre, já há muitos meses, olha ele lá, já está dando um oizinho dele. Para quem não sabe, o Rodrigo é, sim, meu primo, também trabalhou na Davi, começou lá, foi o primeiro escritório dele, depois ele foi para o Remer, né, Vilaça, contra a minha vontade, mas foi. Aí agora ele é da turma da Flávia Murad, e está lá, né, trilhando o caminho dele. Já ele é advogado, mas ele teve uma faculdade anterior, na FATEC, agora não me lembro o nome, porque era um nome gigante,
E está agora também na veia, aí, na família, né, que é cheio de pessoas que se dedicaram à API, ele é mais um. E o terceiro e último recado é que quem ainda não segue os canais da Liga, passem a seguir, porque é lá que a gente se comunica e dá as notícias para vocês e vai avisando do que está acontecendo, seja na nossa comissão ou de eventos que sejam bons, interessantes, custo baixo, ou que tenha conteúdo bacana. Então, o Instagram da Liga é o caminho e o YouTube é um material que vocês possam usar para estudo, para rever. Eu acho que isso é um legado que a nossa comissão está deixando para a comunidade que gosta de propriedade intelectual. Muito boa tarde para todos vocês, tenham um resto de semana ótimo, se cuidem. Rafael, muito, muito obrigada, foi excelente. Já está convidado para voltar para o ano que vem, vai pensando no novo tema, porque a agenda desse ano já fechou para as reuniões, agora a gente já começou a abrir para 2022. Se você já tiver algum tema, por favor, nos encaminhe, tá bom? Um bom fim de tarde para todos vocês.